Nós lemos em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 9. Somente Deus, meus amados irmãos, pode nos fazer agradáveis a Ele. Somente Deus pode fazer isso. Lá em João 3, nós vemos que lá diz que aqueles que amam a luz, aqueles que amam a verdade, eles vêm para a luz para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. As obras não são feitas em nós, mas em Deus através de nós. É Deus agindo em nós e através de nós. Mas as obras não são nossas. É Deus que realiza em nós. É Deus quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Os irmãos fiquem com a Bíblia aberta aí, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do versículo 9. E hoje, se Deus permitir, a gente vai passear mais um pouco na carta de Tito. Quarta-feira a gente iniciou aqui na carta de Tito e nós falamos da nossa posição diante de Deus. Qual é a posição daquele que crê no Senhor Jesus Cristo? Qual é a posição dele? Nós vimos que nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, Deus nos coloca numa posição que a gente não merecia, que é a posição de justo. E no original, a palavra justo significa sem pecado, inocente, puro. Só que se a gente for analisar, nós pecamos todos os dias, por palavras ou por atitudes. Mas a gente peca até dormindo. Mesmo assim, diante de Deus, nós temos a posição de justo, sem pecado, sem culpa. E quando eu falo sem culpa, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente estuda os textos bíblicos, porque o significado de sem culpa hoje é diferente do significado de sem culpa como é entendido no contexto bíblico. Quando a gente fala sem culpa, a gente não está falando que você vai ficar sem culpa na consciência, sem sentir culpa. Não é isso. Sem culpa significa que você não é culpado diante de Deus. Você, quando nasceu, você já nasceu com a culpa do pecado de Adão. Significa que você seria penalizado pelo pecado de Adão. Você cometeu diversos pecados e ainda vai cometer diversos pecados. Mas esses pecados não são colocados na conta daqueles que creem em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando aquela pessoa que crê em Jesus, tudo que ela faz de errado, por fraqueza, é colocado na conta de Jesus. E Jesus já pagou na cruz. E tudo que essa pessoa faz de certo, é colocado na conta dela. Olha como é interessante. Você, quando erra, você não paga por esse erro, porque Jesus já pagou. Mas você, quando acerta, Deus coloca na sua conta, porque você acertou pelo Espírito de Deus. É aquele exemplo que eu dei do pai que tem 2 filhos. O pai, ele é um grande empresário, dono de uma grande empresa, uma empresa mundial. E ele quer colocar alguém para ser o gerente, o CEO dessa empresa. Ele vai gerir essa empresa. Ele vai ser aquele que lidera essa empresa. Aí o pai tem 2 filhos. Um é capacitado. Um é inteligentíssimo.
é desenrolado, sabe se relacionar com as pessoas, só que ele não obedece o pai. Por que ele não obedece o pai? Porque ele confia tanto em sua capacidade que acha que ele pode gerir a empresa, comandar a empresa sem precisar o pai intervir. Ele pode sozinho controlar essa empresa, mas o pai quer alguém que confie nele e obedeça a ele e faça as coisas do jeito que ele quer. Então esse filho, ele é capacitado aos olhos humanos, mas é desobediente. Já o outro filho, ele não tem nenhuma capacidade, não é desenrolado. Ele é um incapaz de se tornar alguém que vai comandar essa empresa. Mas ele é um filho obediente. Um filho que sempre escutou seu pai e sempre confiou no pai e sempre soube que tudo que o pai disser está certo. O pai diz: então eu vou colocar esse como gerente da minha empresa, porque ele vai fazer tudo o que eu mando. E com o passar do tempo ele vai aprendendo até se tornar bom como eu quero que ele seja. Então, nenhum dos dois filhos são merecedores, porque um é desobediente e o outro é incapaz. Mas Deus olhou para aquele que é incapaz, mas que crê nele, e colocou numa posição elevadíssima. Uma posição onde quem está? Jesus Cristo. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A Bíblia diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós atingimos uma posição de sem pecado, de inocente, de puro aos olhos de Deus. Mesmo sem, na prática, a gente ser assim. Veja que a Bíblia diz que Jesus, Ele é o Cordeiro que foi sacrificado, que foi morto antes da fundação do mundo. Mas Jesus morreu antes da fundação do mundo? A Bíblia diz que Ele morreu antes da fundação do mundo. Mas na história humana, Ele veio a morrer cerca de 27, mais ou menos, depois de Cristo. Mas a Bíblia diz que Ele foi morto antes da fundação do mundo. Porque Deus já decretou, Deus já colocou Jesus, o Filho, naquela posição de sacrifício. Deus decretou, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que a humanidade ia cair. E Ele decretou: meu filho vai morrer lá na cruz. Da mesma forma, é cada um que crê no Senhor Jesus Cristo, Deus já decretou que é justo. Deus já decretou que é puro. Deus já decretou que está limpo diante dele. E por isso você é aceitável, agradável a Deus, mesmo sem você merecer. É isso que significa a santificação posicional. Você alcança uma posição de santo sem na prática você ser santo. Glória a Deus. Tudo que você fizer de errado é colocado na conta de Jesus. Mas o que Jesus fizer de certo é colocado na sua conta. Aleluia. E Jesus é justo e perfeito. Glória a Deus. Então você somos incapazes. Somos incapazes. Mas nós cremos, nós confiamos na palavra de Deus. E Deus nos colocou naquela posição elevadíssima que a gente não merece. Mas o que é que Deus espera de nós? Que a gente vá aprendendo com a sua palavra, dia após dia, cada dia melhorando, cada dia se tornando melhor, cada dia vencendo o pecado, até que a gente chegue na glorificação. Aí sim a gente vai ser perfeito como Deus queria que a gente fosse. Glória a Deus, aleluia. Então, são duas coisas. Você já tem a posição de santo,
Por isso que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O pecado não penaliza mais você enquanto você estiver em Cristo. Aleluia! Mas Deus te libertou para não pecar, para você ter liberdade para vencer o pecado dia após dia, até você chegar na glorificação em que a presença do pecado some, não vai existir mais pecado. Aí você vai poder ser perfeito na prática diante de Deus. É isso que significa. E é isso que a graça faz com a gente. Graça é isso. É um favor imerecido. Um favor que você não merece. Porque até mesmo depois que você nasce de novo, você ainda continua falhando. Você continua pecando. Você continua. E se não for a graça de Deus, você cai. Então, nós estamos debaixo dessa maravilhosa graça. Só que eu quero que você entenda. Você alcançou a posição de justo e sem pecado diante de Deus. Mas Deus quer que na prática você se esforce dia após dia para vencer o pecado. Deus não quer que você se torne novamente escravo do pecado, porque você morreu para o pecado. Eu estava refletindo ontem, quando eu fui a Patos, eu passei em um lugar onde um colega meu faleceu, com uns ex-alunos meus também de Catingueira. Aí eu lembrei, eu digo, é interessante. Uma pessoa depois que morre, ela pode ter dívida no banco, pode ter dívida com todo mundo. Mas essa dívida desaparece para ela. Porque ela morreu. Quem é que vai cobrar? Ela pode ter vários mil, 1 milhão de inimigos que queiram matar ela. Mas ninguém vai matar ela, porque ela já morreu. Ninguém mata. Uma pessoa que já morreu, ela não paga mais dívida. Uma pessoa que já morreu, ninguém mata mais ela. E a Bíblia diz que nós estamos mortos para o pecado. E quando a Bíblia diz nós estamos mortos para o pecado, isso daqui não é só uma poesia, uma frase bonita no sentido figurado. Não, é que diante de Deus realmente a gente está morto para o pecado. O pecado não consegue mais afetar você enquanto você estiver em Cristo. Não consegue mais afetar você. Só que Deus quer que você siga em frente, vencendo o pecado, até que você chegue na glorificação e seja perfeito como Deus planejou. Então, a graça de Deus, ela não é licença para você pecar. Ela não é licença. Eu estou agora salvo pela graça. Eu criei. Sou salvo pela graça, e mesmo se eu pecar, o pecado é colocado na conta de Cristo, então eu vou continuar pecando. Não é assim. Primeiramente, uma pessoa que nasceu de novo, ela não tem essa cabeça. Ela não pensa desse jeito. Ela vive em novidade do Espírito. Porque a Bíblia diz que aquele que morreu para o pecado, ele não ficou por ali. Ele ressuscitou. Você morreu para o pecado, mas ressuscitou para Deus. Então antes o pecado era o seu senhor. Ele mandava em você. Ele controlava a sua vida e no final o salário dele seria o que para você? A morte. A morte eterna. Só que quando você morre para o pecado não pode mais te matar eternamente. Ele não pode mais te condenar. Mas quando você se torna vivo para Deus, quem vai ser o seu Senhor agora? Deus. Deus é o seu Senhor agora. Porque você está vivo para Ele. Para Ele. Você está vivo para Deus. E agora você vai fazer o que Deus manda. O que Deus manda, porque Ele é o seu Senhor. Então é isso que significa a graça. Você foi comprado por um alto preço.
Mas você não foi comprado para ser dono de si mesmo. Aleluia! Deus é o seu dono agora. Glória a Deus! Deus é o dono do seu corpo. O seu corpo pertence a Deus, que é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Então você não pode profanar aquilo que não é seu, porque o seu corpo não te pertence. O seu corpo pertence a Deus. E eu sempre costumo brincar, né, que as feministas, elas dizem, né, meu corpo, minhas regras. Mas na verdade é Deus quem diz isso. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. O seu corpo é meu, então é minhas regras. Glória a Deus! É Deus quem diz isso, porque o seu corpo é dele. E quando a Bíblia diz que o seu corpo é dele, não se refere só ao seu corpo físico. Se refere à totalidade da vida humana. O corpo, a alma e o espírito. Então a graça de Deus, meus irmãos, não é licença para pecar. Como muitos pensaram na época de Paulo, né? Como muitos pensam hoje ainda, que como você é salvo pela graça, você pode viver no pecado de todo jeito. Não pode. Porque se uma pessoa é escrava do pecado, isso é sinal que ela não foi liberta do poder do pecado. Ela não foi liberta. Então, não use, não tente usar a doutrina de Deus e achar uma brecha para você viver no pecado. Como nós vemos hoje na lei humana, né? Os advogados sempre encontram uma brecha. Os juízes também, quando querem soltar alguém, eles sempre encontram uma brechinha na lei para soltar aquela pessoa. Aquela pessoa, ela fez algo imoral, mas não fez algo ilegal, porque a lei permite que ela seja solta, então ela vai ser solta. É assim. Mas a lei de Deus, o plano de Deus é perfeito. E nele não existe brecha para você pecar. Glória a Deus! Não existe, tá? Se você pecar, como disse João em 1 de João 2:1, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Propiciação significa um sacrifício que faz com que a justiça de Deus contra o pecado seja satisfeita. Então Jesus pagou pelos nossos pecados, ele ofereceu esse sacrifício, a justiça contra o pecado foi feita e agora você pode ser aceito por Deus. Deus pode te perdoar. Então, nós vemos aqui que a graça de Deus se há manifestado, né? Em Tito 2:10. Ou melhor, Tito 2:11, né? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Existe uma doutrina aí, uma heresia, na verdade, né? Que diz que todos serão salvos, portanto, né? Todos serão salvos porque a graça de Deus trouxe salvação para todos, né? Aí, quando eu estava meditando nesse texto, quando eu comecei a estudar essa carta de Tito, eu acho que já faz uns 2 ou 3 meses atrás, eu citei esse texto para a Thalitinha. Eu disse: Thalitinha, olha aqui o que o texto está dizendo. Repita aqui comigo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aí ela repetia. Mais uma vez. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Fiz ela repetir várias vezes. Aí eu perguntei: se a graça de Deus trouxe salvação para todas as pessoas, por que muitos não se salvam? Porque a Bíblia diz que a porta que leva à condenação, ela é larga, e muitos são os que entram por ela. Por que muitos não se salvam? Ela disse na hora: porque eles não obedecem. Porque eles não obedecem.
A graça de Deus está disponível, mas a graça de Deus nos torna filhos obedientes. Glória a Deus. Aleluia. A graça de Deus nos torna filhos obedientes. Por quê? Porque a gente crê no que está escrito. Veja o que diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Olha aí o que diz. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. 5 e 7. Aí. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Paulo estava dizendo, olha, vocês estavam indo tão bem. Vocês começaram pela graça de Deus. Vocês começaram pelo Espírito Santo. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Olha só. O que é que esses irmãos estavam fazendo? Eles estavam se deixando circuncidar novamente, porque eles achavam que aquilo era essencial para a salvação. Aí eles estavam mudando a doutrina de Deus. Eles estavam crendo em algumas coisas, mas não estavam crendo em outras. Então, ser desobediente não é só você viver jogado no pecado. É você não crer no que está escrito e não andar conforme o que está escrito. Às vezes você está interpretando a Bíblia de uma forma errada e está andando de acordo com aquilo. Para Deus você é desobediente. Porque você não está andando conforme a verdade. Observe que o texto diz: quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? A doutrina que eu dei para vocês. A doutrina que eu passei para vocês é que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Não vem das obras de vocês. Não vem. Não vem do esforço de vocês. Não vem. Isso vem de Deus. É a graça de Deus. Vocês alcançam pela fé em Jesus Cristo uma posição de justo. E é isso que dá a salvação para vocês. Mas as pessoas não querem crer na palavra de Deus. O ser humano sempre quer se justificar. Ele sempre quer fazer obras para que ele seja aceito por Deus. Mas você será aceito crendo no Evangelho, crendo na palavra. É assim que você vai ser aceito. E o Espírito Santo vai te capacitar para viver a palavra, para viver o que está escrito. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. Todos têm a chance de entrar no ambiente da graça. Todos têm a chance de entrar no ambiente da graça. Aqueles que não estão no ambiente da graça estão no ambiente da lei. Porque quando a Bíblia diz que nós não estamos debaixo da lei, não está se referindo ao Antigo Testamento. Está se referindo a você estar debaixo de princípios, de regras, de leis morais, que você vai ter que pagar diante dessas leis e dessas regras. Mas quando você crê em Jesus Cristo, você tem que praticar a lei de Deus. Tem que fazer a vontade de Deus. Mas a graça não coloca o seu pecado na sua conta. Coloca na conta de Cristo. Então, a graça não é uma licença para pecar, meus amados irmãos. Você torna-se capaz para abandonar o pecado quando a graça te alcança. Você pode vencer o pecado. Você pode se tornar
uma pessoa semelhante a Cristo, até que na glorificação você será liberto totalmente do pecado. O pecado não vai mais existir na sua vida. Paulo disse a Timóteo, já no início, ou melhor, a Tito, em Tito 1:5, o iniciozinho, ele diz que, Tito, capítulo 1, versículo 5, te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Paulo deixou Tito em Creta primeiramente para fazer isso, pôr em ordem. Esse primeiro motivo carrega uma expressão médica que significa endireitar um membro torto, um membro que está com defeito. A igreja lá em Creta, nas cidades de Creta, era uma igreja nova e existiam muitos crentes novos convertidos ainda, que ainda estavam aprendendo o evangelho. E por meio do ensino da palavra, aqueles crentes iriam se endireitar, sendo levados à santificação. A santificação, porque não basta você crer no evangelho, não basta você se tornar crente e dizer, eu sendo salvo é o que importa. Eu já vi pessoas dizerem assim, eu sendo salvo é o que importa, eu não quero saber de ser maduro, eu não quero saber de amadurecer, não. Eu sendo salvo é o que importa. Olha o desprezo que a pessoa dá para a graça de Deus. Olha o desprezo que a pessoa dá para a graça de Deus. Deus salvou aquela pessoa para que aquela pessoa se torne semelhante a Cristo, para que aquela pessoa cresça espiritualmente. A pessoa se recusa a isso. A pessoa se recusa. A pessoa quer viver a vida sem orar, sem estudar a Bíblia, sem aprender. Porque esse conhecimento aqui ele é importantíssimo. A ignorância, quando você não conhece a verdade, você pode ter certeza, você vai sofrer muito com isso, você vai se angustiar muito, porque tem coisas que você não vai entender, tem coisas que você não vai compreender, e o escritor aos Hebreus diz que quem não amadurece na fé, corre o risco de apostatar da fé. Corre o risco de apostatar da fé, de se desviar da verdade, porque não cresceu. Existem muitas pessoas que estão dentro de igrejas, mas já estão caídas. Estão crendo num evangelho que não é o evangelho de Cristo. Está vivendo uma vida para servir a religião, mas não estão servindo a Deus. Não estão servindo a Deus. Por quê? Porque não cresceram na graça e no conhecimento. Não cresceram. Mais uma vez, Paulo disse que a graça não é licença para pecar. Vamos ver aqui o que Paulo quis nos ensinar com a graça. A graça de Deus, como já foi lido, ela te ensina a ser um crente melhor. Ela te ensina a ser exemplar, a ser um exemplo para os outros. Não é só eu, não é só eu, Eliasaf, não é só os mais velhos que tem que ser exemplo. Todo crente no Senhor Jesus Cristo tem que ser um exemplo. Tem que ser um exemplo. Vamos ver aqui nos versículos 9 e 10, que a gente leu, em Tito 2, 9 e 10. Veja o que diz aí. Tito 2, 9 e 10. Olha o 9. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo. Tito estava dizendo, olha, os escravos, que naquela época existiam escravos. Os escravos, eles estavam numa situação triste. Eles não tinham liberdade. Eles não eram dono da sua própria vontade. Eles serviam ao seu Senhor. Os escravos trabalhavam pelo seu Senhor. Aí, esses escravos que aceitaram o evangelho, Paulo disse, olha, ensina a eles que sejam obedientes, se sujeitem ao seu Senhor e façam de tudo para agradá-lo. Não
sendo respondões. Porque geralmente o escravo sabia mais fazer o serviço do que o próprio Senhor, porque era ele quem fazia. Então às vezes o Senhor poderia querer interferir e ele responder dizendo: eu sei fazer isso, eu quem faço isso todo dia. Não sejam respondões. Versículo 10. Não defraudando significa não roubar. Muitos escravos roubavam o seu senhor. Onésimo, por exemplo, roubou a Filemon e fugiu. Se converteu ao evangelho. Depois Filemon manda Onésimo de volta. Ou melhor, Paulo manda Onésimo de volta para Filemon, pedindo para que Filemon receba ele como um irmão em Cristo. Os escravos roubavam. Aí Paulo ensina aos escravos que não roubem, que não sejam respondões, que obedeçam ao seu Senhor, mostrando que são leais. Olha aí, ó. Antes mostrando toda boa lealdade. Aí para quê? Para que os escravos têm que agir dessa forma? Para quê? Olha aí. Para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Você pode ser um ornamento para embelezar a doutrina de Deus. Glória a Deus, aleluia. A doutrina de Deus, a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina do Evangelho, ela já é bela. Mas você pode fazer com que as pessoas do mundo achem que ela não é bela. Muitas pessoas aqui que têm acima de 30 anos lembra da televisão quando ela chuviscava, ficava lá, né? A imagem ruim, você ficava agoniado. O problema estava na televisão, não na imagem. A imagem que saía da televisão era bonita, era uma imagem bela. Se fosse uma imagem de uma paisagem, por exemplo, né? Mas o defeito da televisão fez com que quem estivesse assistindo ficava agoniado com aquelas riscadeiras e perdia até o prazer de assistir. Você é essa televisão. Você é essa televisão. A doutrina de Deus, ela é bela, mas às vezes você pode estar chuviscando, causando uma má impressão nas pessoas que estão no mundo. Elas olham para você e veem feiura no Evangelho e dizem: isso aí é o Evangelho? É isso que a Bíblia ensina a ser desse jeito? A ter uma boca suja desse jeito? A se vestir desse jeito? A viver fazendo essas coisas? Isso daí é o Evangelho? Então eu não quero um Evangelho desse não. Eu não quero um Evangelho desse não. O Evangelho, ele é belo, mas você pode torná-lo feio, horrendo, desprezível para as pessoas. Na época da igreja primitiva, tinha pessoas que achavam que os crentes eram até canibais, que comiam carne humana. Nero fez a população acreditar que os cristãos eram incendiários, que incendiaram boa parte da cidade de Roma, e por isso eles foram caçados. Às vezes o mundo vai ter uma má impressão de você. Às vezes é porque você tem que sofrer pelo Evangelho, mas às vezes é porque você deu motivos. E a palavra de Deus diz para aqueles que sofriam mais que você, os escravos. Os escravos sofriam. E Paulo diz para ele, ó, sejam ornamento da doutrina de Deus, aguentem, sofram calados. Você foi chamado como escravo, então continue como escravo, servindo a Deus, porque em Cristo Jesus você é livre. Glória a Deus. Seja ornamento da doutrina de Deus, seja um exemplo para o Evangelho, pois o seu bom testemunho é uma pregação eficaz para o mundo. E você, com o seu testemunho, conduzirá
muitas pessoas à eternidade. Só com seu testemunho você irá salvar muitas pessoas que vão crer em Jesus Cristo, vão olhar para a sua vida e vai dizer: o evangelho é belo. Eu quero esse evangelho que transforma, que transformou essa pessoa, que fez essa pessoa ser paciente, que fez essa pessoa ser honesta, ser decente. Eu quero esse evangelho, eu quero conhecer esse evangelho. Os descrentes, eles não param para ler a Bíblia. A Bíblia que eles vão ler é a sua vida. Aleluia! Eles vão olhar para você e vão estar lendo o evangelho em você. Glória a Deus, aleluia! E essa é a compreensão que eles vão ter do evangelho. Olhando para você, você vai estar explicando o que é o evangelho com a sua vida. Seja um exemplo. O seu testemunho é uma pregação. Seja um exemplo. Por isso que Paulo disse isso. Olha, seja um ornamento da doutrina de Deus. Aí alguém poderia perguntar: por quê? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Então Deus se manifestou querendo salvar a todos. Então você deve ser a beleza dessa mensagem com a sua vida, para que as pessoas vejam essa graça, vejam o poder transformador do evangelho na sua vida. Seja um exemplo. Seja um exemplo. Esse é o primeiro ponto. Se você for um exemplo, o seu bom testemunho é uma pregação que vai salvar muitos. Seja um bom exemplo, pois Deus tem um plano de salvação para salvar a todos. Mas o seu mau testemunho pode meio que atrapalhar esse plano. Você age como alguém que está lutando contra Deus. Deus está ajudando e você está espalhando. Deus está trabalhando no coração da pessoa, aí você passa de frente dela e desfaz tudo que Deus fez com o seu mau testemunho. A pessoa já estava sendo cativada pelo evangelho, aí viu o seu mau testemunho e disse: não, não dá certo. Não dá certo ser crente desse jeito, não. Não dá certo. O seu mau testemunho não sirva de tropeço para as pessoas. O seu mau testemunho é um tropeço para as pessoas. Se você carrega o nome de Cristo, você tem uma grande responsabilidade na sua vida. Uma grande responsabilidade. Todo mau exemplo que você der na escola, no trabalho, na rua, na sua família, todo mau exemplo que você der é uma pedra de tropeço para aquele que Deus quer salvar. Por isso que a graça, ela não só te salva, ela te ensina a você ser parecido com Cristo, para que as pessoas vejam Cristo em você. É muito fácil um filho ou uma filha amar a Deus quando ela foi amada pelos pais. Mas quando ela não foi amada pelos pais, fica difícil. Fica difícil de acreditar que alguém ame aquela pessoa. O seu mau testemunho pode fazer com que as pessoas percam a confiança em Deus, percam a confiança no Evangelho, percam a confiança na palavra. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Se você vive dando mau exemplo, você está lutando contra Deus. Você está se opondo ao Evangelho. O Evangelho que te salvou. Paulo, se você for estudar o capítulo 3 de Tito, você vai ver que ele fala dos crentes mais velhos, dos senhores, e deixa subentendido aqui
que esses crentes mais velhos, senhores, eles são exemplos para os jovens casados. As crentes mais velhas, as senhoras mais velhas, são exemplo para as jovens casadas. E Tito é exemplo para os jovens solteiros e toda a igreja. Ele diz que as mais velhas têm que ensinar as mais jovens. Veja Tito 3 e 5 aí, para você ver. Tito, não, 3 e 5 não, desculpa. Tito 2 e 5. 2 e 5. Veja aí. O contexto aí é que as velhas devem ensinar as casadas jovens, as que recém-casadas, a serem moderadas, equilibradas, castas, manter uma vida pura, serem boas donas de casa, amarem o seu marido, no versículo anterior, amarem seus filhos, se sujeitarem a seu marido, a fim de que, olha aqui a finalidade, para quê? Para que a palavra de Deus não seja blasfemada, Glória a Deus, aleluia. insultada, difamada. A reputação de Deus é sujada com mau testemunho. Com mau testemunho. Agora veja o versículo 8, quando Paulo diz que Timóteo, ou melhor, Tito tem que ser exemplo. Tito 2 e 8, veja aí o 2 e o 8. Paulo ensina a Tito para pregar a sã doutrina, usar uma linguagem sã, ser irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer contra vós. Olha só, o adversário aí são os inimigos do evangelho, que são usados pelo diabo. São usados pelo diabo. Se você for um mau exemplo, você vai fazer com que o evangelho seja difamado. Veja 1 Timóteo 6 e 1. Ainda falando dos servos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. Veja aí o que diz. Olha o que diz. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo, ou seja, que estão debaixo do jugo da escravidão, são escravos, estimem a seus senhores por digno de toda a honra. Qual é a finalidade? Para quê? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Aleluia. O seu bom exemplo vai fazer com que o nome de Deus e a doutrina de Deus não seja difamada. Oh, glória a Deus, aleluia. Às vezes você diz, mas a salvação é individual. Aí com o seu mau exemplo você difama a igreja e você difama o próprio Deus. Você tem que entender que aqueles que são salvos em Jesus Cristo formam um só corpo. E o que um membro fizer afeta todo mundo. A salvação é individual, mas o seu mau exemplo afeta todos. Então você tem que entender isso. E Paulo utiliza a pessoa, praticamente a pessoa mais sofrida da sua época. O que mais tinha razões para se rebelar. O que mais tinha razão era o escravo. O escravo, porque Paulo sabia que Deus não queria escravo de pessoas. Deus queria que a escravidão fosse abolida. Mas mesmo assim, Paulo diz, vamos aproveitar isso para a glória do Evangelho. Vamos aproveitar isso para a glória do Evangelho. Porque quem sofre como escravo, está sofrendo como escravo para a glória de Deus. E quem sofre como livre, está sofrendo como livre para a glória de Deus. O que importa é Deus ser glorificado. O que importa é isso. Então, seja exemplo. Seja exemplo. Primeiro ponto, para quê? Para que o seu bom exemplo faça com que a doutrina de Deus, o Evangelho, seja atraente para as pessoas. Segundo ponto,
seja um bom exemplo, porque o seu mau exemplo difama o nome de Deus e a doutrina de Deus. O seu mau exemplo difama a doutrina de Deus. A Bíblia diz que existem pessoas que no tribunal de Cristo, as suas obras vão passar pelo fogo do teste de Jesus. E tem pessoas que todas as suas obras serão queimadas. Todas as suas obras, tudo que ele fez aqui na terra vai ser queimado. Porque não foi um bom exemplo. Não viveu uma vida de santificação. Todos são igualmente justificados. Quando crê em Jesus, seus pecados foram perdoados, você vai ser salvo. Mas nem todos são igualmente santificados. Nem todos se empenham para ter uma vida santa e justa na presença de Deus. Serão maus exemplos para o Evangelho. O terceiro ponto é que você tem que ser um bom exemplo, um cristão exemplar, porque o seu mau comportamento está dizendo que Deus é mentiroso. O seu mau comportamento está dizendo que Deus é mentiroso. Porque Deus disse aqui em Tito, capítulo 2, versículos 12, 13 e 14, veja o 12 aí, capítulo 2 e 12. No versículo anterior, Tito 2 e 12. No versículo anterior, Paulo disse o quê? Que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos. E aí no versículo 12 ele diz o quê? Ensinando-nos. A graça de Deus, ela faz o quê? Ensina. Ela ensina o crente. É aquele filho que foi colocado na posição de gerente da grande empresa, sem ter nenhuma capacidade, mas com o passar do tempo ele vai aprendendo até se tornar um bom gerente. Até se tornar perfeito aos olhos do Pai. A graça de Deus, ela nos ensina primeiro a renunciar à impiedade, práticas pecaminosas. O que é renunciar? É abrir mão. É abrir mão. A sua carne quer pecar. A sua carne quer fazer os desejos. Quer seguir os desejos dela. Mas você renuncia, você se esforça, você luta, você está fraco, aí você ora, você jejua, você lê a palavra. Você se alimenta para ficar forte, para vencer o pecado. A graça de Deus te ensina a renunciar. A graça de Deus é uma educadora, é uma professora. Ela te ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, os desejos mundanos, todos aqueles desejos que são proibidos. A graça de Deus te ensina a renunciar e a viver neste presente século. Não é no futuro, não é em outro mundo, não é em outra era, é agora. É viver agora em santidade. Então, primeiro, renunciar, porque você morreu para o pecado. E viver de forma sóbria, de forma sábia, de forma equilibrada, de forma justa, de forma piedosa, santa diante de Deus, agradável a Deus, fazendo a vontade de Deus. A graça de Deus te matou para o pecado, mas te fez viver para Deus. Aleluia. Se você morreu para o pecado, você tem que renunciar. Se você vive para Deus, você tem que viver agora, de forma equilibrada, de forma justa, de forma santa, dando um bom exemplo. Se a graça de Deus te ensina isso, então se você não faz, você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque a graça de Deus, ela é poderosa para te capacitar. Mas primeiro, o que foi que a graça de Deus fez? Veja aí no versículo
no versículo 14. Jesus Cristo, ele se deu a si mesmo, ele se ofereceu em sacrifício por nós, para nos remir de toda iniquidade. Remir é uma palavra usada para comprar um escravo e libertar ele. Comprar o escravo e libertar. O que é que a graça de Deus fez? Nos comprou do poder do pecado e nos libertou para viver para Deus. Ela te resgatou do poder do pecado. Se você está morto para o pecado, por que ainda viver no pecado? Por que não se empenhar para melhorar? Não faz mais sentido você querer se alimentar do pecado. Não faz mais sentido. Ela resgatou você e depois purificou para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aleluia. A graça de Deus te purificou. Glória a Deus. Então, se a graça de Deus fez tudo isso, quando você age ao contrário, alguém lê a Bíblia diz isso, alguém vai dizer, peraí, mas a Bíblia diz que a graça de Deus purificou, que a graça de Deus fez justo, que a graça de Deus ensina. E por que essa pessoa tem 10, 30, 40, 50 anos de crente e ainda é desmantelada? E ainda não se libertou? Está chamando Deus de mentiroso. Mas essa pessoa não se liberta por quê? Porque não colabora. Não colabora com Deus. Deus deixa à disposição dela todos os meios da graça. Mas a pessoa não quer. Não quer. Então, primeiro, a graça de Deus resgata você do poder do pecado. Depois purifica você. Você assume uma posição de santo diante de Deus. E nisso você é regenerado. Veja aí Tito 3 e 5. 3 e 5. Olha aí, ó. Tito 3 e 5. Nós não fomos salvos pelas obras de justiça que houvéssemos feito. A gente não fez nada. Nenhuma obra de justiça. Porque a gente não tem essa capacidade. Mas segundo a sua misericórdia, é quando Deus não nos dá aquilo que a gente merecia. A gente merecia condenação, a gente merecia inferno, e Deus nos perdoou e não nos deu aquilo que a gente merecia. Nos salvou pela lavagem da regeneração. Regenerado. Nascer de novo. Nasceu de novo. Deus em Cristo te matou para o pecado e te fez ressurgir como uma nova pessoa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo agora. Tudo se fez novo. Você foi regenerado. Primeiro, você foi resgatado do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Segundo, você foi colocado numa posição de santo, de justo. E, consequentemente, você nasceu de novo, porque você ressuscitou para Deus. Glória a Deus. É basicamente assim. Quando Jesus morreu na cruz, como ele era o seu cabeça, você morreu lá também, com ele. Só que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Como ele era o seu cabeça, você ressuscitou com ele também. E agora você está vivo para Deus. Isso não é historinha. Isso não é história, uma fantasia. Isso é realidade. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. A graça de Deus nos recompensa com a vida eterna. Veja aí, no versículo 13. Tito 2 e 13. Ela nos recompensa com a vida eterna. Olha aí, ó. Tito 2 e 13. Aguardando a bem-aventurada esperança. A bem-aventurada esperança aqui em Tito, nós vemos em mais 2 versículos, é a esperança da vida eterna. Então a graça de Deus nos recompensa com a vida eterna. A vida eterna. Agora, de novo, a graça de Deus nos concede dons para servir.
A graça de Deus nos concede dons para servir. E por que a gente não está servindo? E por que a gente não está alcançando pessoas e sendo usado por Deus com o dom que Deus nos deu? Por quê? Porque a gente é negligente. Negligente. E a graça de Deus, ela é poderosa para nos guardar até o final. Aleluia. Até a vinda de Cristo. Então, seja um cristão exemplar. Primeiro, porque o seu exemplo vai fazer com que as pessoas vejam a beleza do Evangelho. Seja um cristão exemplar. Segundo, porque o seu mau exemplo vai difamar o nome de Deus e a sã doutrina. Glória a Deus. Terceiro, seja um bom exemplo, porque se você não viver o Evangelho como o Evangelho ensina, você está chamando Deus de mentiroso. E em quarto lugar, para concluir, sejam cristãos exemplares, porque quando vocês tratam os descrentes com amor, com humildade, com paciência, vocês estão demonstrando a mesma compaixão que Deus em Cristo demonstrou por vocês. Vamos ver? Tito capítulo 3. Vamos ver, a partir do versículo 1. Vamos lendo aqui. Tito capítulo 3, versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que são as autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Versículo 2. E a ninguém difamem, ou seja, não difamem ninguém. Não saiam divulgando uma má fama de uma pessoa. Não difamem ninguém, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Próximo versículo. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Nós éramos assim. Nós éramos assim. Próximo versículo. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, quando apareceu na história, quando Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, quando apareceu, próximo versículo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Aleluia. Nos salvou. Glória a Deus. Então, Deus maravilhoso. você não pode tratar as pessoas mal, Santo Deus. porque você era do mesmo jeito e Deus se tratou bem. Aleluia. Glória a Deus. Quando você Oh, age Deus maravilhoso. com um bom exemplo, você está demonstrando a mesma compaixão que Deus demonstrou por você. Aleluia. Glória a Deus. Santo és tu, Senhor. A graça de Deus não é licença para pecar. A graça de Deus é uma pedagoga. Ela nos ensina a viver uma vida santa, a viver o Evangelho. Então, recapitulando, você tem que ser um cristão exemplar. Por quê? Primeiro, porque o seu bom exemplo vai fazer com que a doutrina de Cristo seja atraente para as pessoas. Em segundo lugar, você deve ser um cristão exemplar, porque o seu mau exemplo está difamando o nome de Deus e a doutrina de Deus. Em terceiro lugar, você deve ser um bom exemplo, um bom cristão, porque o seu mau exemplo chama Deus de mentiroso no meio da rua. Chama Deus de mentiroso.
Porque Deus disse, Deus colocou você numa posição de uma pessoa perfeita. E você não vive como a graça de Deus quer que você viva. E em quarto lugar, seja um bom exemplo. Porque quando você trata os descrentes com amor, com paciência, você está demonstrando a mesma compaixão que Deus demonstrou com você. Então, a graça de Deus, meus irmãos, não é uma liberação para você pecar. A graça de Deus colocou você no ambiente que você está garantido. Pode dormir sossegado. Você está garantido. Você está garantido. Deus te colocou numa posição, mesmo que você peque, o pecado não é colocado na sua conta. Você está garantido. Mas Deus tem uma expectativa para a sua vida. Ele quer que você melhore cada dia mais, sendo exemplar, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, alcançando mais pessoas, fazendo com que o seu nome seja glorificado no mundo. A Bíblia diz, Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E a nossa luz, ela deve o quê? Resplandecer, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então que Deus em Cristo possa aplicar essa palavra no seu coração. Guarde esta palavra. Guarde esta palavra. Eu estava esses dias caminhando com Flavinha dizendo, eu dou graças a Deus porque eu decidi estudar quando eu voltei para Jesus agora, há uns 27, 28 anos de idade. Eu decidi estudar a Bíblia. Graças a Deus por isso. Porque eu fui ensinado a ler a Bíblia, a usar versículos para pregar. Como muitos hoje são ensinados. Eles folheiam a Bíblia para pregar. Eles buscam versículos para poder pregar. Mas eles não estudam a Bíblia para aprender as doutrinas. Deus te chamou para isso. Para você aprender a doutrina bíblica. Todas as doutrinas que são ensinadas nas Escrituras. Todas elas são necessárias para você. Então, dou graças a Deus, porque a cada dia Deus me ensina, através de sua palavra, o que é o Evangelho. Um Evangelho que muitos se distanciaram dele, porque estão encantados com movimentos, buscam milagres, buscam movimentos, buscam entretenimentos, diversão dentro das igrejas, para se distraírem. E o diabo vai enganando as pessoas. E as pessoas vão se perdendo, porque se distanciaram do verdadeiro Evangelho. Essa palavra aqui é a palavra de Deus. Glória a Deus. Como você se sentiria se você mandasse uma mensagem para alguém no WhatsApp e essa pessoa te ignorasse? Como você se sentiria? Seja um texto, seja um áudio. Como você se sentiria? Deus mandou uma mensagem para a humanidade. E muitos não se importam de estudar essa palavra. Se dedicam para estudar qualquer coisa, para ler qualquer livro que tragam benefícios terrenos. Eu conheço professores que já leu e já publicou muitos livros. E o conhecimento que tem da Bíblia, às vezes é só para combater o Evangelho.
eles estudam para combater a Bíblia. Mas Deus deixou a revelação especial, está aqui. A revelação especial, necessária, porque você precisa dela para se salvar. Não existe salvação fora da Bíblia. Não existe salvação fora do Evangelho. Não existe salvação fora de Cristo. Essa revelação é necessária.